Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Para você evangélico, católico, budista e você que não tem nenhuma religião. Você está participando conosco do programa Vivendo pela Fé, com o missionário David Silva. Vamos no momento de ouvir a palavra do Senhor, palavra essa que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18. A epígrafe diz: o vaso do oleiro. O que é um oleiro? O oleiro, ele trabalha fazendo vasos, vasilhas, tigelas, potes, cerâmicas, enfim, ele trabalha fazendo essas coisas. É o trabalho do oleiro. E diz o seguinte, a palavra de Deus no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Quem era Jeremias? Jeremias era o profeta de Israel, o profeta da época. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus, ele falava com o Jeremias sobre o seguinte: Jeremias, eu quero falar com você na olaria. Por que não na igreja, né? Deus pode falar na igreja, Deus pode falar no altar, Deus pode falar na feira, Deus pode falar em diversos lugares. Aqui a gente aprende que Deus, ele fala com muita humildade. Deus pode falar com você através da natureza, através de uma flor, através de uma árvore. Deus usa o que Ele quiser para falar conosco. Ele falou com Moisés através da sarça, que ardia em fogo e não se consumia. E ao Jeremias ele disse: dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus disse o seguinte: Jeremias, vá lá na olaria, que eu tenho um assunto para tratar com você. Quem sabe você está na sua casa agora ouvindo esse aparelho de som, essa palavra, e Deus quer tratar com você na igreja. Deus quer falar com você na igreja. Deus quer que você vá à igreja para você ouvir a palavra de Deus, ouvir os conselhos de Deus, a direção do Senhor. Dispõe-te e lá ouvirás as minhas palavras. Veja o que Jeremias disse no versículo 3. E disse: e desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue as suas obras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando, ele estava dedicando um momento ao trabalho. O oleiro e o Jeremias estavam observando, olhando. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Esse se lhe estragou, quer dizer, se desfez na mão do oleiro. Tornou a fazê-lo outra vez o vaso, segundo bem lhe parecera. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Oleiro. Desculpa, não é uma pergunta não, li como fosse uma pergunta. Vou ler de novo. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Agora é uma pergunta. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus disse isto. Deus está dizendo que assim como um vaso de barro se lhe estraga, assim é Deus com você na mão dele. Você pode até se desfazer totalmente, mas Deus lhe refará perfeitamente. Deus lhe reconstruirá. Deus trará um bom procedimento sobre a sua vida. Então aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Ouça a palavra de Deus, vá à casa de Deus, dê uma oportunidade para que Deus venha estar sarando a sua alma, cuidando da sua vida, cuidando de você. Amém? Eu quero orar por você, pela sua vida,
Pegue já o seu copo com água, porque é momento de oração. Vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, em oração na tua presença, te apresento cada um desses pequeninos, cada um desses dos teus filhos, Senhor. E peço que o Senhor consagre este copo com água, para que quando essa pessoa beber uma molécula dessa água, ela receba vida, ela receba cura, ela receba salvação da parte do Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a bênção de Deus sobre o copo com água, receba saúde, receba cura. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus nos abençoe.